Olá, tudo bem? Vamos começar a nossa live de toda quinta, né? Ontem eu coloquei um questionário, né? Na verdade eu botei 3 perguntinhas. Qual a live que você gostaria de ter na quinta-feira? E aí eu coloquei a fisiologia endócrina, fisiologia cardiovascular e a fisiologia respiratória. E a mais votada foi a fisiologia endócrina. Então hoje nós vamos aqui conversar um pouquinho sobre fisiologia endócrina. Tá? Quando nós falamos em sistema endócrino, nós temos que pensar, em primeiro lugar, em glândulas. Tranquilo? As glândulas, elas podem produzir substâncias hormonais como substâncias não hormonais. Essas glândulas, tá? Elas irão sinalizar para o nosso organismo, né? Através de moléculas e células do nosso corpo, tá? Substâncias, elas irão secretar substâncias. Essas glândulas, elas podem ser exócrinas e elas podem ser endócrinas. Tá? As glândulas exócrinas, elas produzem substâncias não hormonais, como o suor, como a saliva, elas possuem ductos. Isso elas não secretam diretamente na corrente sanguínea, tá? Pessoal que está chegando agora, o Paulo, o Tiago, o Marcelo, né? Sejam bem-vindos aqui à nossa live de hoje sobre o sistema endócrino. Hoje a gente vai conversar sobre o sistema endócrino. E eu estava falando sobre os tipos de glândulas que nós temos em nosso organismo, que são as glândulas exócrinas, que são aquelas que produzem substâncias não hormonais, elas possuem ductos. Nós temos como exemplo o suor e a saliva, produzido pela glândula salivar e pela glândula sudorípara, respectivamente. E temos as glândulas endócrinas. Essas glândulas, denominadas de endócrinas, elas produzem hormônios, tá? Elas não possuem esses ductos, tá? E elas irão rodear o órgão no qual produz esses hormônios. Alguns hormônios serão secretados diretamente e outros hormônios irão estimular a produção de um determinado hormônio. Tranquilo até agora? Então, se nós formos imaginar as glândulas endócrinas, que é o que a gente vai conversar hoje nesse bate-papo, nós vamos ter a hipófise, tá? A hipófise dividida em duas, adenihipófise e neurohipófise, ou hipófise anterior e hipófise posterior. Para mim, uma das glândulas mais importantes do nosso corpo humano. Tá? Vamos ter a glândula tireoide, né? Localizada aqui na região do pomo de Adão, né? Entre a laringe e a traqueia. Ela vai ter em número de 4 a 8 ao seu lado as paratireoides. Nós vamos ter a suprarrenal, também outra glândula importantíssima no nosso corpo. Vamos ter a glândula pineal e ainda vamos ter o timo, tá certo? O hipotálamo, eu deixei para falar dele agora porque ele é considerado um órgão neuroendócrino, né? O hipotálamo ele é tido como a nossa sede das sensações. O hipotálamo tanto participa como órgão endócrino, como também como órgão neural, tá? Então ele tanto produz hormônios, como eles secretam substâncias que irão estimular a produção de outros hormônios. E existem alguns órgãos do nosso corpo humano, tá certo? Que eles produzem tanto produtos exócrinos como produto endócrino. Por exemplo, as gônadas,
tá? Como testículos, né? E os ovários nas mulheres, né? São dois exemplos de glândulas endócrinas, né? Que também produzem substâncias exócrinas, tá? Entendido a diferença de uma glândula endócrina para uma glândula exócrina, então eu queria que vocês olhassem para essa figura que eu vou colocar para vocês, né? Antigamente eu fazia minhas lives sem nenhuma imagem e algumas pessoas não conseguiam concatenar nas suas ideias o que é que eu estava querendo informar, né? Onde era a região. E aí hoje eu sempre venho com algumas imagens para facilitar a vida de vocês, tá? E essa que vocês vão ver agora, tá bom? Aqui é uma imagem, né, que nós temos de algumas glândulas. Então vamos imaginar que a região encefálica, nós vamos ter essas duas glândulas, hipotálamo de baixa hipófise. Esse eixo é chamado de eixo hipotálamo-hipófise. De suma importância, né? O uso de alguns medicamentos, eles irão prejudicar o funcionamento desse eixo hipotálamo-hipófise. Logo aqui, posteriormente, vamos ter a glândula pineal. Na região da garganta, vamos ter a região da glândula tireoide. As paratireoides se localizam lateralmente, tá? O timo, que fica entre a região cardíaca e região torácica, né? E a região da garganta. As suprarrenais, que são em número de duas, né? Ficam logo acima dos rins, daí o nome de suprarrenais. O pâncreas, né? Que alguns autores chamam de pâncreas endócrino, um órgão importantíssimo, né? Responsável pela insulina e glucagon. Na mulher, os ovários, nos homens, os testículos, né? Então, esses seriam os principais órgãos endócrinos do nosso corpo humano, tá? Esses órgãos, eles irão sofrer estímulos de mensageiros químicos. Esses mensageiros químicos, eles vão trafegar por longa distância dentro da nossa corrente sanguínea através da linfa, tá? Daí o nome de sistema linfático, se vocês lembrarem da anatomia, né, onde a gente estudou o sistema linfático na nossa graduação, no nosso curso de educação física. A linfa, ela vai trafegar, né, diversas distâncias pelo nosso corpo humano. E aí esses mensageiros químicos são denominados de autócrinas e de paráquinas, tá? O que é que são essas autócrinas? São as substâncias que vão exercer efeito na mesma glândula que vai secretar a substância. E as paráquinas são as que vão estimular, né, outros órgãos que não sejam o mesmo órgão do qual ele é secretado. Então, por exemplo, a somatostatina, que é um hormônio que é liberado pelas células pancreáticas, tá? Ela vai liberar a insulina, ok? Tranquilo até agora? Então vamos para frente, né? Então nós vamos ter os autócrinos e as paráquinas e vamos ter a química hormonal. Os hormônios, eles podem ser esteroides ou eles podem ser derivados de aminoácidos, tá? Os hormônios esteroides, que a gente imagina logo no uso do esteroide anabolizante, na verdade não é um esteroide, é porque eles são sintetizados a partir do colesterol, tá? Aí nós temos adrenos corticotrais, né? Nós temos os hormônios testosterona, né? Que são hormônios denominados de hormônios esteroides, beleza? Então esse hormônio, ele vai afetar a permeabilidade da membrana plasmática, vai estimular a síntese de moléculas do nosso organismo, tá? Ele pode ativar ou desativar uma determinada enzima, pode induzir o organismo a produzir uma atividade secretora e pode estimular a mitose. Lembrando que a mitose é a divisão de uma célula em uma nova célula, tá bom? Então esse mecanismo ele vai ocorrer independente da substância química desse hormônio, tá? E alguns hormônios eles são chamados de lipossolúveis.
isso é, eles são solúveis a partir da gordura. Então eles agem com receptores intracelulares, como a tireoide, como os hormônios esteroides, tá? Daí a importância do colesterol, né? O colesterol, ele é um transportador, né? Ele é uma lipoproteína do nosso sangue, tá? Então, para que um hormônio ele possa se ligar a uma determinada órgão, ele vai precisar possuir um receptor proteico específico na membrana para aquele hormônio, tá? Então, muitas vezes, a deficiência hormonal, ela não está relacionada ao órgão, mas ao seu mensageiro químico. Então, por exemplo, para o hormônio adrenocorticotrófico, que é o ACTH, normalmente a gente vai ter células na glândula suprarrenais, tá? Já o hormônio tireoidiano, a gente tem células em todo o nosso corpo, né? Já que a tireoide ela mexe com o nosso metabolismo de uma forma geral. Tá? Perguntinha aqui da Duda, né? Essa live vai ficar salva? Vai. Eu sempre deixo a live salva, tá? Durante 24 horas, que é o que permite o Instagram, e eu levo também para o meu canal do YouTube, né? Quem nunca acessou meu canal, acessa lá, professor Demetrios Brandão, tá? Então, o que é que vai fazer com que haja uma ligação hormonal ou que seja liberado a interação desse hormônio receptor? Os níveis sanguíneos do hormônio. Então, se o indivíduo não precisa de hormônio e ele faz uso de hormônio, tá? Os níveis sanguíneos irão aumentar. Então, aquele órgão endócrino vai diminuir a produção desse hormônio. Só ocorre quando a mulher faz uso do anticoncepcional, só ocorre quando uma pessoa toma um esteroide anabolizante sem estar necessitando, fazem uma reposição hormonal, tá? O outro fator é o número relativo de receptores, né, para aquele hormônio num determinado órgão, e a afinidade, que é a força de ligação entre um hormônio e outro. Alguns hormônios podem durar minutos, horas, tá? E outros hormônios podem ter uma meia-vida de semanas. Por exemplo, você toma um susto, né? Com o susto você vai liberar as norepinefrinas, adrenalina, noradrenalina, tá? Passaram alguns minutos, passou o susto, volta à sua condição normal, parasimpático passa a atuar, tá? O hormônio feminino, né? A mulher ela menstrua, aí na metade do ciclo, se o ciclo dela é de 30 dias, na metade são 15, com 15 dias ela está ovulando, ela sente uma ligeira pontada no ovário, né? Então o período de 3 dias antes a 3 dias depois é chamado de período ovulatório. Se você não quiser ser papai, você coloca 5 antes, 5 depois, tá? Então esse dia é o dia que talvez, né, se não houver nenhum erro na famosa tabelinha, né, você não seja pai nem mamãe, tá? Então, alguns hormônios têm uma meia-vida de minutos, né? Outros de horas e outros de semana. Então, para que um hormônio interaja com o outro, ele vai precisar de uma permissividade. O que é a permissividade? Por exemplo, se um hormônio da tireoide, vai ocorrer atraso nos hormônios gonadais. Então, os hormônios gonadais precisam do estímulo da tireoide. Uma outra coisa que pode ocorrer também é o sinergismo, que é quando um efeito ele é amplificado pelo efeito de um outro hormônio. Por exemplo, a adrenalina ela aumenta o efeito do glucagon. Durante o exercício, isso é uma das coisas que acontece. Então ela amplifica o efeito do glucagon. E existem também hormônios que são contrários a outros, eles são antagônicos. A insulina, ela converte glicogênio em glicose, né? E o glucagon, a insulina converte a glicose em glicogênio, armazenando no fígado, né? Ela transporta o glicogênio para o fígado e o glucagon é seu antagônico, faz o contrário. Ele quebra esse glicogênio, né? Convertendo glicogênio em glicose. Então, o pâncreas endócrino, né? Através do chamado de Ranger, células betas, fazem a secreção tanto da insulina como do glucagon. E eles são antagônicos entre si. Eles fazem efeito contrário. A insulina ela diminui os níveis de glicose sanguíneo, porque ela pega a glicose e faz o transporte para dentro do nosso
fígado, convertendo a glicose em glicogênio hepático para o músculo em glicogênio muscular. Por isso que o exercício é bom para indivíduos diabéticos, tá? E o glucagon, ele vai exatamente pegar aquele glicogênio durante o exercício, né? Onde ele vai fazer um processo de liberação desse glicogênio, tá? Que é o processo exergônico, né? De gasto de energia. Ele vai converter esse glicogênio em glicose para essa glicose ser utilizada durante o exercício físico, tá? Então essa síntese ela vai ser sempre controlada pela retroalimentação. Então a maioria dos hormônios, eles vão ter três estímulos, né? O estímulo moral, o estímulo neural e o estímulo hormonal. O moral é quando uma glândula endócrina secreta hormônio e a resposta vai ser modificada através dos níveis sanguíneos. Então, os níveis sanguíneos desse hormônio vai determinar a sua liberação ou não. Níveis sanguíneos baixos, ocorre produção hormonal. Níveis sanguíneos elevados, diminui a produção hormonal. O outro fator é um fator neural, tá? Por exemplo, a medula suprarrenal libera catecolaminas, então isso é um chamado estímulo neural, tá? E um outro estímulo pode ser hormonal, que é quando um hormônio estimula a produção de outro hormônio, tá? Os hormônios da hipófise, né? Tiroxina, triidotironina, eles estimulam o metabolismo geral, né? E os hormônios hipotalâmicos, eles vão agir, né? Que é o tireotrófico, eles vão estimular a produção do T3 e do T4 a nível de tireoide. Então isso é um exemplo de estímulo hormonal, tá? E aí dá uma olhadinha rapidinho aqui para essa figura. O computador começou a arriar aqui a bateria, então se eu levantar e for ligar aqui na tomada, eu acho que quebra a nossa live, tá? Então eu vou fazer ela hoje meio no natural, tá bom? Então aqui a gente tem um exemplo, né? O sangue contém baixa concentração de cálcio, então a paratireoide vai estimular, né, a produção do cálcio pelo paratormônio, e isso é um exemplo de estímulo moral. Né, a glândula do sistema nervoso central, que é o glândula simpático, vai estimular a suprarrenal a liberar as catecolaminas, no caso a adrenalina e noradrenalina. O hipotálamo, né, na relação hipotálamo e hipófise, ele vai estimular o lobo anterior da hipófise, né, que vai estimular a glândula tireoide, a suprarrenal e os gônadas, né, região testicular. Então isso é um exemplo de estímulo hormonal, tá? Então essas três formas são formas de estimular a produção de um determinado hormônio, tá? A hipófise é uma das glândulas mais importantes, elas secretam 9 hormônios, tá? Ela é do tamanhozinho de uma ervilha, ela tem uma hastezinha, parece uma anteninha de barata, tá? E ela se conecta ao hipotálamo, daí esse nome de eixo hipotálamo-hipófise, eles estão o tempo todo se comunicando entre si, tá? Nos seres humanos ela tem o lobo anterior e o lobo posterior da hipófise, né? Também chamado de adenihipófise e de neurohipófise, tá bom? O lobo posterior com infundíbulo forma a chamada neurohipófise que eu tinha falado aqui para vocês. Eu queria que vocês olhassem essa figura, enquanto a gente ainda tem bateria aqui no computador, a bateria não é do celular, tá? Eu tenho aqui um hormônio liberador hipotalâmico, ele vai para o núcleo paraventricular, né? E a região hipotalâmica ventral, assim como a hipotalâmica do nervo supraóptico, e estimula essa região aqui, tá certo? Denominada adenihipófise. Aqui a gente tem a adenihipófise e a neurohipófise. Então a gente vai ter a ocitocina, né, o adrenocorticotrófico, tá? Na região hipotálamo inferior. Nós vamos ter o TSH, FSH, LH, CTH, GH, né? Prolactina, né? Que são todos o lobo anterior da hipófise, tá? Então, esses hormônios chamados de hormônios hipofisários, dentre eles o GH, que é o hormônio do crescimento, né? Ele vai ser estimulado por essa glândula. Por isso que o eixo hipotálamo hipófise é um dos mais importantes. Então, a ação direta do GH, né? Ela vai estimular a nível de fígado e músculo esquelético, né? E as cartilagens. Então, isso faz o chamado controle do crescimento. Por isso que algumas pessoas gostam de injetar GH, né, para melhorar a sua condição de treinamento. Que isso é um risco muito grande. Tá? A baixa produção de GH, ela produz o nanismo. Quando você vê um anão, uma pessoa, né, que é anão,
é porque na infância ela teve disfunção do GH. O GH é muito caro, custa em média R$8.000, né? E para você fazer o tratamento na infância tem que ter uma boa condição financeira. E além disso, o médico descobria a tempo. O problema é que as pessoas não se tocam, né? O papai e a mamãe não se tocam com essa altura do seu filho por desconhecimento do sistema hormonal. E quando há um excesso de GH, o indivíduo tem um gigantismo e acromegalia, que é o crescimento das extremidades. Então, o indivíduo que faz uso do GH exógeno, né, que é aquele aplicado, ele vai ter crescimento do queixo, crescimento da orelha, crescimento das mãos, dos pés, né? Então, não é recomendado fazer o uso de um hormônio se você não necessita. Se você necessita, você tem que utilizar esse hormônio, beleza? Então, o GH ele vai atuar em diversas frentes, né, em diversas enzimas do nosso organismo, tá? E a tireoide, né, que é o TSH, que ela estimula, o tireotrofina, tá? Ele é um hormônio trófico, então ele vai estimular a produção T3 e T4 pela tireoide. O adrenocorticotrófico, né, o corticotrofina, ele é secretado também pela adenipófise. Ela vai estimular a suprarrenal a liberar os hormônios corticosteroides, ou os glicocorticoides, como podemos assim chamar, tá? Os gonadotróficos, que são FSH, que é o folículo estimulante, e o LH, que é o luteinizante, eles vão estimular nossas gônadas, tá? Vão fazer no homem a espermatogênese, né? Vão fazer na mulher a produção ovariana, né, do óvulo, né? E vão também, né, promover, tá, o estímulo dessas glândulas, né, gonadais. A prolactina, ela é semelhante com o GH, ela é produzida dos lactrófilos, né? A produção de lactina, da prolactina, ela ocorre nas glândulas mamárias, né? E um dos maiores fatores para estimular é a sucção. Então, mamães, quando vocês tiverem seus bebês, antes de terem ele, estimulem o bico do seio a formar, como é que a gente pode chamar? A condição bucal do bebê, igual a mamadeira tem, né? Formar aquele biquinho da mamadeira, né? Você pode fazer movimentos circulares nos seios enquanto você está grávida, e isso vai estimular a formação do bico dos seios, o que vai diminuir os machucados, dado pela sucção, né? Por não estar acostumada. E essa sucção do bebê ela vai estimular a produção da prolactina. Quanto mais o bebê mama, mais leite você vai ter. Por isso, quando o bebê mama, que seca, né, o seio, como vocês dizem no popular, na verdade diminuiu ali o leite, né? Como tem a nível a redução do leite, o que é que a prolactina vai fazer? Produz mais leite. Se baixou, né, aumenta a produção, tá? O ADH, né, que é o antidiurético, pela hipófise posterior, junto com a ocitocina, tá? Eles vão ser compostos de 9 aminoácidos, né? O ADH, chamado de antidiurético, ele é responsável por diminuir a diurese. O uso do álcool, né, ele inibe a produção do ADH. Por isso, quando o indivíduo toma cervejinha, ele urina bastante. Como ele urina bastante, ele desidrata. Como ele desidrata, no dia ele sente sede, tá? E isso é um aspecto fisiológico hormonal. A ocitocina tanto vai trabalhar na contração uterina, como também na estimulação do leite nas mulheres, como também na lubrificação vaginal. Por isso, quando a mulher está amamentando, as paredes da vagina ficam mais finas e ela tende a reduzir a secreção vaginal, tá? Daí a necessidade de um estímulo um pouco maior, né, quando for ter a relação sexual, tá? A tireoide vai ter um par de hormônio, que é o T3 e o T4, sendo o segundo produzido a partir do outro, né? Eles são os principais hormônios tireoidianos. Esses hormônios afetam todo o nosso metabolismo orgânico, tá? Disfunção tireoidiana, que é o hipotireoidismo, chamado por algumas pessoas tireoide preguiçosa, ela reduz a produção do T3, T4, né?
E no hipertiroidismo ocorre um aumento do T3 e T4. Como o hipertiroidismo não dá para ser controlado, o que é que se faz? Retira-se a glândula e faz o uso do hormônio tireoidiano para poder suprir a necessidade. Porque no hipertiroidismo ele vai ter aumento do metabolismo, ele vai emagrecer muito rápido. Tudo isso é legal, né? Não é porque ele vai ter aumento da pressão arterial, ele vai ter taquicardia, vai ter uma frequência cardíaca de 100, 120, 130 batimentos em repouso. Então vai ter dificuldade para dormir, tá? Então normalmente se retira a glândula para converter isso em hipotiroidismo, tá bom? Pessoal que está chegando agora, a gente está fazendo uma live sobre sistema endócrino, tá? Estamos aqui já com... Vixe, já tem meia hora, né? Vou fazer ela curtinha, tá? E aí eu faço outras lives para não ficar com aquelas lives longas de 40 minutos, tá bom? E aí eu tava falando da ocitocina, né? E da tireoide. Então esses hormônios, né, eles vão agir no nosso organismo, tá? Os gonadais, que é o testículo e o ovário, né? Eles irão produzir a testosterona pela célula intersticial do testículo e a gônada feminina, que é o ovário, vai produzir o estrogênio, tá? E esses hormônios, no caso a testosterona, ela vai dar os caracteres secundários sexuais masculinos. A voz grossa, a agressividade, né? Aumento da massa muscular. E o estrogênio vai dar os caracteres sexuais secundários femininos. A voz fina, um pouquinho mais de gordura no corpo, né? A mulher tem um pouquinho mais de gordura que o homem, tá? Vai dar a face, né? E a pele mais bonita. Por isso que a gente é ligeiramente mais grosso, né? A pele mais, né? mais grossa, mais porosa, podemos assim dizer. E isso é uma diferença hormonal muito grande. Só que lembrem-se que as mulheres também têm testosterona e os homens também têm estrogênio. Herdado da mãe e herdado do pai, tá? A produção ela é mínima, já que o homem não tem ovário para produzir estrogênio. E na mulher a testosterona é mínima, já que ela não tem testículo para poder fazer essa produção. Beleza? Como eu prometi, vou fazer lives curtas, tá? Eu andei olhando que minhas lives estavam de 45, de 50 minutos até 1 hora. E aí eu sei que o pessoal vai dando sono, tem horário de dormir, vai trabalhar no outro dia. Eu também vou trabalhar no outro dia. Então vou parar a live por aqui. E aí quando for quinta-feira, a gente continua com o sistema endócrino e eu vou passar a falar de outros hormônios. Beleza? Gente, alguma dúvida sobre o que a gente conversou até agora? Alguém tem alguma dúvida? Nenhuma, tudo tranquilo. Então pronto, agradecer a presença de vocês, tá? Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Demetrios Brandão, sou doutor em saúde pública, mestre em saúde coletiva, especialista em base nutricional da atividade física, aperfeiçoamento de atividade física e academia, licenciado em Educação Física e Técnico de Desporto pela Federal de Pernambuco, né? São 28 anos já de profissão, 18 desses 28 no ensino superior, tá? Faço revisão de alguns periódicos científicos e estou toda quinta-feira fazendo uma live no Instagram para vocês, tá? Aqueles que não conseguirem acessar a live do Instagram ou quiserem assistir mais vezes, é só no meu canal, Professor Demetrios Brandão, lá no YouTube. E aí você pode assistir essa e outras lives milhares de vezes. Se você gostar, dá um like, tá? Compartilha com os amigos. Se você quiser me seguir no Instagram, @Demetrios Cavalcante Brandão, eu estou sempre postando vídeos de treinamento, de exercício, né? Contribuindo para educação física, para fisioterapia, para nutrição, né? Ajudando vocês aí nos estudos da faculdade, aqueles que já são formados a relembrar, né? Tirando dúvidas. Estamos aqui sempre para isso, tá bom? Beijo no coração, um abraço e até a nossa próxima live. Fiquem com Deus.